Lucas já tinha falado, eu falei assim: ah, eu vou enrolar, porque senão eu sou muito curiosa e ansiosa, daí eu não ia aguentar, entendeu? Daí eu comecei a ler sábado e terminei ontem, mas ainda assim eu não estava me aguentando mais, eu quero saber, porque parou num momento muito crucial da história, assim, né? Sim, meu, foi uma Uma revelação revelação. chocante e aí acabou. Tipo, É. eu juro que eu acho que eu leria esse livro assim em 2 dias. Para mim tá sendo uma leitura muito fácil, muito É. tipo, linear, vamos dizer assim, que tá muito fácil para ler, tá bem gostosinho de ler esse livro, bastante confortável. Achei. Eu literalmente paguei a língua, né? Porque semana passada, agora, Porque você não estava gostando da leitura? amiga, eu não tinha. No o começo dele, se eu tivesse lendo por conta própria, eu tinha largado. Ali as primeiras 30 páginas, talvez. Mas agora eu só não fui além porque eu tenho certeza que eu ia soltar uns spoilers. É. Eu não ia conseguir manter a finesse. Vamos lá, então. A reunião que eu preparei, né, pra gente é bem simples, não tem muito o que falar, é bem rapidinho mesmo. Preparei também 3 perguntinhas lá aqui pra gente debater um pouquinho, acho que vai ser o que vai levar mais tempo aqui da discussão que eu preparei, vão ser essas perguntas. E eu também fiz um resumo, né, pra gente recapitular aí as coisas que aconteceram nessa segunda parte. Acho bastante importante para a gente também conseguir lembrar na hora de falar, né? Conversar aqui. Então vamos lá. Do resumo que eu preparei, a gente terminou, né? A primeira parte com o casamento da Madeinusa. Ai, eu amo o nome dela, gente. Depois que eu descobri o nome, nunca mais olhei o nome dela da mesma forma. O melhor nome. Sim. Então, depois do casamento dela, ela vai na rádio, né? E acaba popularizando o casamento dela. O Samuel fica popular entre as mulheres, né? E tanto que elas começam a invadir ali a cabeça para poder falar com ele, para poder, enfim, o rolê todo. Tem aquele evento que a cabeça começa a latejar. Eu não entendi muito bem se é só o Samuel que sentiu isso ou se todas as pessoas presentes também estavam sentindo essa vibração, essa tensão ali dentro da cabeça, que é o santo com enxaqueca. Achei muito criativo. Então, a partir daí, o primeiro comércio aparece, né? Que seria ele fazendo as marmitas para vender para aquelas mulheres que estão começando a acampar ali fora. E é o primeiro lucro, assim, tido que veio ali do fato ali do plano do Samuel, vamos dizer assim. Com isso, a rádio também começa a crescer, a cidade começa a se popular novamente. Samuel se populariza, né? Começa a cobrar por consulta e tá num momento que ele tá ouvindo muitas vozes ali dentro da cabeça, tanto que ele não consegue nem ouvir mais aquela voz que ele gosta de ouvir, que é a mulher que canta. Ele inventa um ritual maluco lá para enganar as mulheres, né, que escuta, faz negócio do lado esquerdo, depois a outra faz negócio do lado direito, engana a mulher gorda lá para comer abacaxi. Muito bom. Toda essa mudança, como é um golpe, ele fala que tem o prazo aí de 40 dias, que é o prazo para ele enganar todo mundo e sair da cidade depois, quando nada der certo, que, ironicamente, eu achei cabuloso, porque mesmo sendo um negócio totalmente fajuto, ainda ele fala que tem de 3 a 4 casamentos por dia lá na cidade, e até a mulher gorda se casou, então fica aí o questionamento. Aí agora as outras pessoas de outras cidades também estão visitando ali Candeia, estão dizendo que a cidade está bonita, está tudo se restaurando. Inaugura ali o cinema, que junto com o comércio de lasanha da mulher, vai crescendo junto com a rádio. Aparece então o repórter Túlio, começa a investigar e levanta aí, através do cordel, né, a história da cidade, junto com a corrupção do prefeito, que causou um alvoroço muito grande ali na cidade, também acaba respingando ali no Samuel. A imprensa tomou conta da cidade, aí tem a parte que a avó anuncia a tragédia, né, fala que Samuel precisa ir embora, articula um plano ali com ele quer ouvir a voz que canta pela última vez. Tem uma parte que eu também não entendi, que eu não sei se chega a anunciar na rádio que ele quer conhecer essa mulher que canta, ou se ficou só no plano de anunciar na rádio para encontrar com ela. Aí ele é ameaçado de morte, né, por um misterioso lá encapuzados.
e a gente descobre a história ali da criação da cidade, do santo, da montagem da cabeça, e a grande revelação final que o pai de Samuel é o meticuloso, o responsável por arruinar a cidade, né? Aí que todo mundo parou. Alguém lembra de mais alguma coisa? Queria acrescentar? Tentando lembrar. Eu achei engraçada a parte que um repórter tenta entrar na casa da avó do Samuel e aí dá tudo errado. Ela solta os cachorros nele, literalmente. Não, essa véia é toda, gente, cheia de mandinga. Que Bruxona, falou né? que ninguém conseguiu invadir a casa dela. Invadir não, entrevistar ela que começava a passar mal no portão. Essa véia, eu tô muito Sim. curiosa pra saber. Porque, se eu não me engano, esse negócio meio espiritual aí do Samuel vem pela parte da mãe, né? Que as mulheres da família que sabia da morte e tal. E a gente tá vendo agora um traço aí meio bruxa, assim, feiticeira, vindo da parte do pai, né? E talvez por isso ele seja uma criança especial, não sabemos. Mas o que eu separei aqui para falar para vocês é o tema que sempre me interessa na leitura dos livros, que eu acho que pode interessar vocês também. É um pouco também sobre o que a Tati falou semana passada. De forma geral, é um livro bem simples, né? Não tem muito o que a gente ficar puxando aqui para conversar, porque é realmente bastante simples, não tem muitas curiosidades, as maiores curiosidades a gente já conversou, né? Que é sobre a cidade, sobre a cabeça. Enfim, e eu fui pesquisar hoje, né? Eu montei tudo isso hoje, gente. Então, se eu dar uma embramada aqui, é porque eu não tive muito tempo de revisar as coisas que eu pesquisei. É sobre a escola literária, né? Que pertence esse livro. Eu me interesso bastante, assim, por saber, principalmente, que a gente está numa era assim mais contemporânea, não tem mais. Na minha visão, pelo menos, essa coisa tão marcada de escola literária, que hoje em dia tem muita mais informação, né? As coisas são bem mais difundidas. Então, eu fui pesquisar sobre a escola literária desse livro e descobri que, na verdade, ele dialoga entre duas principais tradições. Uma é a que a Tati trouxe pra gente na semana passada, que é o realismo mágico, né? Inspirado em Garcia Marques. É Que Gabriel ela... mesmo. Oi? Eu acho que ele é Gabriel Garcia Marques mesmo. É isso mesmo. Né? Então tô 100% errado. Nossa, eu só lembrei Nossa, tá que era 100% Garcia certo. Marques. E ele também tem uma segunda escola literária, que ele também faz parte, que seria o regionalismo contemporâneo. Achei bem interessante, porque vem aí de livros que a gente acredito que já conheça, pelo menos talvez, eu tô chutando aqui, mas acho que a Lelê já leu também, que seria ali inspirado, né, como referência a Graciano Ramos, Raquel de Queiroz, como Vidas Secas, o 15, que seria esse romance com cenários do interior, cidades pequenas, cultura popular, religiosidade. No caso desses dois romances, né, que eu citei, eles são focados bastante na seca, na desigualdade social, sertão. Inclusive, pesquisando um pouco, né, sobre essa escola literária, eu descobri que... Descobri não, já sabia, né, que as características, né, de ter essa realidade mais dura, mais política, mais realista, faz parte, né, ali dos aspectos. Inclusive, tem muitos aspectos, né, dessa escola literária que se encontra também em Quarto de Despejo, né, que é o livro que a gente leu. Embora ele não pertença a esse regionalismo, né, nessa escola literária, ele tem muitos traços, né, o que se difere ali, no caso, seria que, geralmente na escola literária, a gente leva em consideração que seja um romance, que seja realmente literatura, enquanto que a gente leu é mais bibliográfico, né, ali a personagem está inserida, de verdade, ela está falando como o povo, não falando do povo, né. Enfim, voltando aqui para o nosso romance, apesar dela ter esse regionalismo contemporâneo não, falei errado, o regionalismo contemporâneo mesmo, falei errado. A Socorro Racioli, ela traz pra gente um outro lado, né, desses aspectos, tá? Ela não traz tanto essa dureza, essa política dentro dessa escola literária, mas sim um lado mais poético, simbólico, com elementos mágicos, que é justamente o que traz ela não só para essa escola, mas principalmente para o realismo mágico. Ou seja, ela suaviza toda essa história bruta
com essa magia que ela insere na escola, o que traz ela para a inspiração do Gabriel Marques. E eu achei muito... Gabriel Marques, né? Agora eu tava falando Garcia Marques, agora Gabriel Marques, que é o nome. É Gabriel Garcia Marques, é tudo. Fala só Marques. O que a gente encontra, né, aqui no Realismo Mágico é um pouco sobre o que a Tati falou na semana passada mesmo, né, quando esses elementos fantásticos e mágicos, eles acabam se mesclando ali com a realidade do cotidiano dentro da história, né, a gente observa a naturalização, o fantástico, né, tipo, o mágico de forma comum, sem ser grandioso ou espetacular, inserido ali dentro do cotidiano, um tom mais calmo, misturado com religiosidade, mitos, ou seja, quando a gente fala de realismo mágico, a gente está falando não do espetacular, daquela magia, daquela fantasia, que é o que a gente conhece como esses livros de fantasia, mas sim em algo que é diferente, porém inserido na realidade, como se fizesse parte da realidade sem grandes explicações ou questionamentos. E aí a grande diferença, né, do romance que a gente está lendo da Socorro com a sua inspiração, né, que foi o Gabriel Garcia, já é outro nome, é que a narrativa dele é muito mais épica, grandiosa, né? Tem muito mais eventos, é muito mais elaborado, mas não de uma forma ruim para Socorro, tá bom? Do que o romance dela, né? Ele olha para toda uma comunidade dentro do mágico dele, é bastante expansivo. Eu dei até uma pesquisada, né, no romance mais comum dele, que seria 100 Anos de Solidão, para poder comparar, né, o que acontece ali de espetacular, de mágico nas histórias dele, para a gente entender um pouco desse contexto de onde ele se difere da Socorro. Inclusive, fiquei muito interessada no livro, fica aí a sugestão para uns próximos, não sei se você chegou a ler, Tati, mas o que ele traz de mágico, assim, algumas coisas, né, que realmente acho que não dá para colocar tudo, ele fala que tem personagens que sobe para o céu, estende lençóis, tem gente que come e levita, tem chuva que dura por muitos anos, peste que faz as pessoas perderem a memória, pessoas que vivem mais de 100 anos sem envelhecer, então são ali uma sequência de fatos, uma sequência de sobrenatural que acontece, né? Enquanto aqui no romance aqui da Socorro, a gente vê uma narrativa mais intimista, delicada, um tom mais poético, né? O olhar em cima dos sentimentos individuais das pessoas, né? Personagens mais caricatos. E o que a gente vê de mágico seria bem mais simples, né? Um rapaz que escuta vozes ali dentro de uma cabeça. O mundo continua sendo o mundo e o mágico dela é muito mais íntimo, silencioso, contido do que o universo que o Gabriel cria, né, para as histórias dele. Ela, no caso, a conclusão dessa comparação seria que ele amplia o universo mágico, enquanto ela concentra o mágico na experiência emocional. E é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Seria mais a diferença mesmo dessas escolas literárias que a Tati trouxe na semana passada. Inclui também aí o regionalismo que ela coloca dentro da literatura dela, né? Dentro da história que ela cria. E as perguntas que eu separei foram 3. Aí vocês querem que eu faça tudo de uma vez ou uma por vez? Acho que pode ser uma de cada vez. Acho que você faz uma, aí a gente responde, aí vai para outra. O que vocês acham? Olha, eu falo que eu elaborei as perguntas, mas nem eu pensei na resposta. Então eu vou responder. Você vai pensar junto com a gente. Olha, é mais levantar o questionamento sobre a cabeça do santo, né, e a magia que ele tem, se ele realmente é um elemento mágico, ou se vocês acham que, assim como tantas coisas que a gente já leu até agora, né, como, por exemplo, o Blackout, ele vem dentro dessa história como uma metáfora social para as coisas que estão acontecendo ali, a realidade do Samuel. E se sim, qual seria a metáfora, né, que vocês acham? Eu fiquei pensando muito no Blackout, quando, né, a gente viu que era realismo fantástico e tal, você falando agora também, explicando os exemplos.
Eu fiquei pensando se Blackout também não é um realismo fantástico, né? Porque ele também não explica pra gente, assim, né? Nada daquilo, só as pessoas É que pararem eu e acho que ele pensando. entra mais como distopia, mas eu realmente não sei se entra dentro desses elementos, né, É porque eu acho que tem algo mais folclórico, né, no realismo fantástico, assim, que eu acho que eles exploram mais o regionalismo mesmo, assim. Acho que o Gabriel Garcia Uhum. Marques fala, né, de um regionalismo mais ampliado, como você falou, É que é São Paulo, ninguém liga. Eu acho que é mais, tipo assim, São aquele Paulo joga fora. conhecimento popular, sabe? Tipo, sua avó tem uma crença, sei lá, Sim, tem sim. como que chama quando um ritual pra fazer alguma coisa, algo assim, né? É mais ritualístico, mais folclórico, né? Ali era mais uma ficção científica mesmo. Mas respondendo a pergunta, pelo menos eu, assim, não vi como metáfora, sei lá, eu achei que ela brisou mesmo na história que ela viu no jornal, né? Que eu acho que ela é jornalista também, então tem muito isso dos fatos, né, para o jornalista. E aí, em cima disso, ela criou o fantástico, né? Assim, com algo que realmente. Porque existe a cabeça é real, né? Assim, então, eu acho que ela brisou mais nisso de o que eu posso fazer com um absurdo desse, né? Porque é uma notícia que você fala, meu Deus, como assim tem uma cabeça gigante de um santo na cidade, né? Para onde que isso pode me levar de criar coisas? Eu fico imaginando assim, mas acho que é só a minha visão mesmo. O que vocês acham? Eu acho que tô muito nessa vibe de. A família dele tem muito esse lado místico, parece que eles têm alguns tipos de poderes, e eu acho que isso traz muito da vida da família dele, sabe? Não consigo ver uma metáfora sobre muita coisa. Quando eu tava lendo, e aí começa a falar sobre aquele monte de casamento, eu lembrei, não sei por que eu fiz essa conexão, mas eu lembrei do filme A Chave Mestra, que no filme eles falam o tempo todo que para as coisas acontecerem você tem que acreditar. Então assim, a cidade ela estava acreditando tanto que aquilo era real que as coisas acabavam acontecendo, porque tava todo mundo ali meio que na mesma vibe. Então eu tô muito nessa linha assim, de que a família é bem mística, que na verdade é meio que um superpoder que vai ali se aflorando entre eles, e que ali eles estão tão vidrados naquela situação que as coisas vão funcionando sozinhas. Eu também acho que é mais pro lado místico. Eu acho que o Samuel, por ser filho do pedreiro que foi responsável por aquilo, ele tem algum envolvimento com aquela estátua que acabou dando pra ele esse superpoder meio maluco. Porque ele de fato ouve as coisas e a gente sabe que só ele ouve. Porque quando tem outras pessoas na cabeça, essas pessoas não conseguem ouvir. E realmente o que ele ouve é real, são coisas que estão acontecendo. Então eu acho que realmente há algum poder, que aí ele acabou sendo privilegiado tanto pela família da mãe quanto do pai, que tem esses poderes místicos, e aí resultou nele. Só que eu acho que, assim, o desenrolar da história, eu acho que ainda vai explicar melhor por que a avó dele mandou ele lá pra cabeça do santo. Tipo assim, eu acho que ela sabia de alguma coisa que ele não tá ciente. E eu acho que tem alguma coisa a ver com essa voz também que canta. Eu acho que essa voz vai ser bem importante. Mas eu acho que é real, não acho que é metáfora. A minha opinião é bem parecida com a de vocês, mas pensando no contexto total, assim, se realmente fosse uma metáfora, eu acho que seria mais sobre, tipo, um rapaz que, pra mim, ele é um rapaz que sempre foi muito sozinho, sempre só teve ali a mãe, né, não fala muito sobre que ele teve amigos ou outras companhias na infância dele, acho que mesmo ele já cresceu sem avó, né, a avó já tinha falecido. Também a mãe não estava mais em casa, né, então ele só foi criado ali. Isso que eu quis dizer, mas não estava mais na casa do pai, no caso. Então ele foi criado ali só pela mãe, se viu num momento de solidão extrema, né, porque a mãe dele acabou falecendo. E eu acho que, tipo, ele se viu num lugar diferente, com pessoas diferentes, e começou a se sentir especial de alguma forma, sabe?
liquidando essa solidão, fez um amigo, conheceu pessoas novas. Então, acho que se fosse uma metáfora, seria mais sobre essa pessoa que sempre foi sozinha, de repente se reencontrar, encontrar novos caminhos, né? Mudar ali o curso da vida. Porque realmente, com a chegada dele, tudo mudou na cidade, né? Então, é como se fosse um pouco sobre a história dele também, que era ali solitário, igual a cidade, que também era vazia, e de repente tem uma virada ali que começa a popularizar, popularizou a cidade, popularizou também a vida dele, né? Que agora tá rodeada de pessoas, que tem ali os amigos dele, né? Que ele faz ali na cidade, o pessoal da rádio, enfim. Se fosse, eu acho que seria algo assim dentro, na minha cabeça, pelo menos, dentro desse. Nossa, nem tá gravando, né, hoje? Eu tô gravando. Ah, tá gravando? Oi! Pronto. Seria Oi, um pouco Paz. assim. Depois você já tá no meio, né? Seria algo assim dentro desse contexto, sobre a solidão, né? E mudar o curso da vida. Quando aconteceu um fato, assim, no caso dele, perdeu a única pessoa que ele tinha, que era a mãe dele, Marinha, o que a gente faz a partir de agora, né? Tipo, pô, isso já aconteceu, e agora? Assim, minha opinião seria um pouco nisso, apesar de também acreditar bastante ali no realismo fantástico. E a outra pergunta é sobre a fé. Vocês acham que... Vocês acham não? Qual seria a opinião de vocês, assim, em relação à fé dos outros personagens? Você acha que realmente tem algo extraordinário acontecendo a todo instante? Ou que pode acontecer um pouco de algo extraordinário, e na maioria das vezes, ou em todas as vezes, o que muda mesmo é a percepção das pessoas e como elas se posicionam em relação aos fatos. Tipo, não que exista realmente uma magia ali acontecendo, mas porque as mulheres querem muito casar e estão se empenhando, estão tendo fé, elas conseguem casar, ou se realmente tem algo muito mais místico acontecendo, ou o místico é pequeno e é as pessoas que estão mudando, e por isso que tá tudo mudando na vida delas. Alguém que começa. Bom, acho que ali entra um pouco no raciocínio que eu estava, porque assim, é uma galera que acredita muito que o que ele tá fazendo, ele realmente tem um contato com o santo, que o santo fala as coisas para ele. E aí você meio que junta a fome com a vontade de comer, né? São muitas pessoas muito devotas que querem casar, porque como as mulheres estão casando, então assim, não são só mulheres que estão indo para a cidade atrás desse casamenteiro milagroso. Então eu acho que liga muito essa fome à vontade de comer. Ele só facilitou ali a coisa, e aí a galera tá muito envolvida, tá muito seguindo o fluxo, e as coisas vão acontecendo sozinhas, mesmo a gente, pelo menos eu tive a percepção de que ele, por causa de estar ouvindo sempre muitas vozes o tempo todo, ele já não consegue mais identificar que voz é o quê, ele já não tem mais essa capacidade de ajudar, como ele fez com a Madeinusa. Então as coisas só estão indo mesmo, fluindo sozinhas. Eu acho que é meio os dois, assim, não sei. Tem a impressão que tem esse efeito meio placebo, né? Mas eu também acho que é meio um destino dele, assim, sabe? Que tá tudo muito amarrado a história dele com a do pai, né? Então foi o pai que fez com que aquela cabeça ficasse ali e ele vai para lá, né? Sei lá, fiquei lembrando de Harry Potter, assim, essa coisa dele. Eu também Acho que travou. Travou, não sabia se era só pra mim. aqui. Vocês estão me ouvindo? Aí, Voltou. voltou. Voltei. Não sei onde eu parei. Mas eu estava falando que lembrei do Harry Potter. Porque, né, ele é marcado com aquele, né, a marca nele tem a ver com o sacrifício que a mãe fez para protegê-la, e aí a vida dele acaba sendo amarrada, toda aquela história, meio que é o destino dele passar por tudo aquilo, sabe? Fiquei pensando algo parecido, assim, que era para acontecer tudo isso, e de alguma forma ele não acredita, mas ele realmente tem poderes. Poderes no sentido de ele estar conectado com algo maior e mais fantástico mesmo do que ele se dá crédito, né? Então, por isso que as coisas também vão acontecendo, porque no caso da mulher gorda lá que vai, ela começa a comer abacaxi e andar e tal, não sei o quê, ela encontra esse ex-namorado, né? Que era apaixonado por ela também. E aí tem uma parte que ele fala isso, que uma voz fala na cabeça dele que ele tinha que voltar para ela.
Então, assim, que voz é essa, sabe? Assim, lógico que é uma voz inconsciente e tal, mas parece que tem algo movendo também as coisas, e aí parece que é meio sem querer, mas tudo com ele vai acontecendo de maneira muito mágica mesmo, sabe? Então eu acho que tem muita coisa nessa família toda aí, eu acho que ainda vai ter mais plot twist desse pai, né? Dessa avó, Realmente. essa avó Esse plot eu bruxona. realmente não esperava, mas E aí parece que até entende o que a avó fez, assim, né? Ela já sabia que isso ia acontecer, por isso que ela fala, vai, vira lá, entra ali, você vai chegar num lugar e você vai ficar lá, né? E vai chover. Então, meio que parece que ela vai também levando ele para isso, para que ele consiga chegar lá e ouvir as vozes e transformando tudo isso. E eu fiquei muito encafifada dela também falar que ele tem que ir embora, porque logo depois ele é ameaçado, né? E eu fiquei suspeitando que é o prefeito que ameaçou ele, mas essa avó já sabia que isso ia acontecer também, como, sei lá, se é eu acho que é alguma premonição mesmo, que ela é meio bruxona, assim, né? Que ela vai falando as coisas antes, ó, agora você vai para lá, agora você vai embora. Então ela vai direcionando muito tudo que tá acontecendo com ele, né? Eu acho que essa avó aí vai ter muito plot em relação a ela. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que ela sabe das coisas, eu também acho que não era exatamente o plano dela que o Samuel enganasse todo mundo. Porque ela não pareceu muito contente quando ela conversou com ele em relação a isso. Mas eu acho que, tipo assim, eles realmente têm esses poderes, mas quem mais tem poder é a avó, pra mim, isso tá muito claro. Tipo assim, ela. Não que ela tenha poder de intervir em algo e mudar as coisas, mas ela sabe que as coisas vão acontecer. Eu acho que acontece um pouco disso com ele. Porque o que ele sabe, tem uma mulher interessada em casar e tem um cara que tá disponível. Vou tentar jogar um pra cima do outro e dar certo. Então eu acho que é isso, tipo, não é que ele tenha o poder de fazer a pessoa casar ou não, ele só tem a informação certa por conta do poder dele e aí ele consegue agir. Mas é isso, tipo, eu acho não. que essa questão dele ficar muito fissurado nessa voz que fica cantando, eu acho que tem alguma coisa, assim, muito importante na história que tem a ver com essa voz, que essa voz vai ser um plot. Eu achei que era uma paixonite, sabe? Que ele É, tá apaixonado, que vai ser o parzinho dele, assim, romântico. pode ser, mas tipo assim, ele tá ouvindo uma voz que provavelmente tá cantando numa língua estrangeira. Aí eu fiquei pensando, será que ele não tá ouvindo, sei lá, uma mulher mais velha, uma mulher que já é casada, ou enfim, fiquei pensando várias coisas. Mas eu não sei. Eu só acho que realmente é isso. Em relação aos poderes, ele tem sim, mas ele não é, nossa, o poderoso lá que vai conseguir fazer todo mundo se casar. Mas eu acho que também tem muito o que o Lucas falou, junta a fome com a vontade de comer. Então as pessoas vão lá e começam a correr atrás. O Samuel, quando vê a oportunidade, ele é ligeiro, né? Ele é bem ligeirinho. Ele vê uma oportunidade e ataca. Então, sim, eu acho que é um pouco dos dois, tanto do místico quanto do oportunismo. E é isso. Eu acredito bastante aqui nessa questão do místico, justamente, tipo, pelos fatos, assim, que eu me atentei mesmo. Eu acho que ele acaba fazendo ali as coisas mesmo sem intenção de fazer. Talvez ali o místico que tenha nele seja muito forte, porque como eu falei, mesmo ele fazendo um negócio aleatório lá pra mulher gorda, e anda e só come abacaxi, ainda veio que nem a Tati falou, tipo, o cara pensou nela, tipo, deu e daí ela falou ainda que na mesma hora que ela tava fazendo, pedindo, não sei o que lá, foi a hora que ele pensou nela. E eu, por mais que ainda queira acreditar que é coincidência também, como vocês falaram, tipo, junta a fome com a vontade de comer, eu ainda prefiro acreditar um pouco que seja esse misticismo que esteja em torno do enredo da história, né, do protagonista, enfim. Porque mesmo ele falando que é fraude, que é golpe, que ele não sabe o que tá fazendo, gente, tem gente casando pra caramba. E ele fez o negócio lá da Madeinusa com as informações que ele tinha, mas ele não tinha
noção nenhuma se ia dar certo, se não ia. Tipo, ele tinha as informações, ele jogou lá, foi sincero e deu certo. Então, eu acredito bastante ali no mágico, né? No misticismo, enfim. E eu acho que às vezes o Samuel ele tem mais poder do que ele acha que ele tem, mas ele não sabe mesmo controlar, como agir, como fazer as coisas, mas mesmo assim as coisas acontecem. E eu prefiro acreditar que é menos por obra do acaso e mais pela força misteriosa ali em torno da cabeça. Eu tô achando bem legal. Mas eu também acho que tem um pouco também das pessoas que. Porque acontece, tipo, o efeito placebo, né? Porque tá acontecendo essa movimentação, daí uma coisa puxa a outra, mas eu acredito também bastante ali no mágico, né? No Samuel, no poder dele, né? Eu também. Eu acho que ele não sabe que ele tem poder, sabe? Eu acho que ele vai fazendo no truque, só que ele mesmo não tem noção, né? Esse poder que ele tem, assim. E aí Sim, as coisas vão eu pensei a mesma acontecendo coisa. independente disso, assim, né? Dele Eu até saber ou não. pensei assim, tipo, pô, depois de 40 dias ele falou que é golpe, que precisa sair, mas eu falei assim, nossa, mas com o sucesso que tá fazendo, eu acho que ninguém nem ia confiar E que é eu nada. acho que a voz que segura ele ali, né? Eu acho que é mais isso. Por isso que eu imaginei que é alguém que ele vai se apaixonar e tal, ou já tá apaixonado. Porque se não fosse por ela, ele já teria ido embora, né? Ele já conseguiu o que ele queria. Ele já tinha prometido isso pro Francisco, né? O Uhum. amigo dele lá. Então, eu acho que, não sei, minha aposta é que essa voz é uma pessoa por quem ele vai ter algum romance e tal, e é por isso que ele ainda continua na cidade, senão ele já tinha rapado fora, assim. Sim, se parar para pensar um pouco em torno desse evento, né, que está acontecendo sobre casamentos, enfim, o poder dele, a gente pode imaginar também que essa voz talvez tipo um pouco envolvida assim com o destino, seja a mulher que é predestinada para ele, por ele estar naquela situação, ele acaba ouvindo o elo que une, né, o destino dos dois. Sim. Por ele estar envolvido nesse contexto aí de relacionamentos, enfim, vai ver, ele acabou puxando ali o destino dele para junto dele, por isso que ele escuta ela. Vai ver, ela pode até estar tão longe, mas a fé dele, ou ali o coração dele, que traz ela ali para dentro das vozes que ele escuta, que se parar para pensar, ela é a única voz que não reza, que canta. É verdade, ela não tá pedindo nada, né? Então, a não ser que ela tá pedindo em outra língua, ele não sabe. E também, assim, se ela não tá rezando pro santo, por que ele escuta a voz dela cantando, né? Então, eu supus que ele escuta ela porque, tipo, é a mulher da vida dele. Então, ele acaba puxando, Alguma assim, coisa a há, né? energia. É Porque o alguma resto é coisa. só as rezas pro santo. E eu fiquei pensando muito que você falou, Tata, da solidão dele, porque ele fala isso, né? Uhum. Quase quando a gente tá acabando ali, que ele fica muito triste, ele vê a família ali do Francisco e o quanto ele não tem aquilo, que ele não tem ninguém. E aí ela meio que condena ele ali, que né, a escritora, eu digo, porque ela fala assim, que é uma solidão que ele sempre vai ter, né? E eu fiquei com o coração partido, falei, tadinho, será que ele nunca vai sair disso? Será que ele não vai construir um espaço, né, de uma família para ele e tal? Fiquei com dó dele nessa hora. Pode falar. Não, eu ia pro próximo tópico. Eu, só complementando, eu acho muito interessante, o livro, ele toca muitas vezes na parte do a gente precisa estar aberto para oportunidades, para momentos, porque eu acho que ele leva muito esse ponto, principalmente usando essa questão de casamento, que para mim é um ponto que eu debato muito isso em terapia. Então, eu acho muito, muito legal essa fase, essa forma, assim, porque meio que, por mais que ele usa meio que ali chantagem com aquele outro menino, que eu esqueci o nome dele agora, mas o menino também ficou aberto ali a ter meio que uma amizade, a continuar essa amizade mesmo depois da chantagem já não ter mais nenhum tipo de efeito. E aí o médico, mesmo que seja uma coisa meio pressionada, ele ficou aberto a conhecer aquela mulher misteriosa, tanto que ele até ficava, né, meio paranoico quando as mulheres que ele não tinha nenhum interesse entravam ali. E aí as pessoas vão lá para a cidade e estão abertas a conhecer as pessoas, a conhecer o santo, e aí acabam casando, que é o que elas sempre queriam. Então eu acho que, além de tudo, ele ainda trabalha muito nessa questão de a gente também precisa estar aberto às oportunidades e agarrar quando elas aparecem. Não sei se faz sentido para todo mundo. Sim, não tinha parado pra pensar nisso.
A última pergunta que eu elaborei seria mesmo sobre a trajetória do nosso protagonista Samuel. O que vocês acham, né, da trajetória dele? Se vocês acreditam que ele está fugindo da vida ou ele está sendo conduzido pelos fatos, né, pelos acontecimentos. Qual que é a evolução que vocês perceberam no Samuel do começo do livro para o Samuel agora, se ele ainda tem os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, ou se os fenômenos que acontecem ali alteraram a visão dele, alteraram a trajetória, os objetivos dele, enfim, sobre a trajetória dele mesmo, do Samuel que começou, do Samuel que a gente está vendo agora, se vocês acreditam que teve alguma mudança, se ele ainda segue linear, e se percebeu alguma mudança, né? Quais as mudanças ali, da trajetória dele mesmo, né? Do enredo que ele tá tendo aqui durante o desenvolvimento do livro. Desenvolvimento do personagem. Pronto, era isso. Eu fiquei pensando no começo da sua pergunta disso, né? Será que ele tá mudando? Será que... Eu fico pensando muito na vida, né? Será que a gente tem controle mesmo do nosso destino? Ou ele já está traçado, né? Ou é isso, a gente só vai sendo levado, porque a nossa consciência, tipo, sei lá, né? Quando a gente estuda psicanálise, o Freud falava isso, que a gente não era dono da nossa própria casa, né? Que assim, tipo, a gente não domina nem os nossos pensamentos, né? Nem os nossos desejos, nem os nossos impulsos. E são coisas que acontecem apesar da gente, assim. E aí, isso é uma pergunta que me pega muito filosoficamente mesmo, assim. Será que a gente está no controle ou a gente só está seguindo um trilho que a gente nem faz ideia onde vai parar, sabe? Assim, será que a gente realmente escolhe? E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim. Será que o destino dele já está traçado? Ou é algo que ele está construindo a partir dessa sagacidade dele, que ele é muito esperto tal, e vai criando a oportunidade conforme ele vai se deixando levar também pelo momento, assim, né? Porque ele não é muito resistente também. Fiquei pensando nisso que o Lucas falou, né? Porque, tipo, vai... Cara, ele é mordido pelo cachorro, mas ele fica ali, tipo, né? Ele tá machucado, mas ele podia ir embora. Meu, a avó expulsou ele, sei lá, ele podia ter ido embora da cidade, né? Tipo, não, mas ele continua ali. Então, tá, o que eu vou encontrar aqui? Ele vai vivendo isso, né? Então, sei lá, minha dúvida é essa. Eu não sei se eu sei responder, mas acho que mais perguntar mesmo o que vai ser dele, assim. Mas ainda acho que tem muita coisa traçada, que nem ele sabe, e que, sei lá, essa premonição da avó, que eu imagino que essa avó já sabe tudo, vai acontecer e se fechar, sabe? Um ciclo que vai se fechar, assim, da história. Dessa busca pelo pai, dessa busca por vingança, sabe? Que ele vai... Eu acho que ele começa com isso, mas isso vai se transformar em outra coisa. Eu não acho que no final ele vai querer matar o pai, sabe? Uhum. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Sim, com certeza. Fui de um lugar para ir no outro. Eu só acho que essa parte, principalmente da história, deixa muito essa questão das escolhas, sabe? Porque por mais que a avó dele vira pra ele e fala assim, meu, vaza, vai embora, não, aqui não vai dar pra você, as coisas estão ficando muito perigosas. Na minha percepção, ele meio que não acreditou muito nela, assim, sabe? Até a coisa ficar perigosa de verdade. Então ele meio que, não sei, eu ainda tenho essa impressão de que por mais que as coisas estejam traçadas, porque dá a entender que a avó dele já sabe tudo o que vai acontecer, e que, eu não sei, eu sinto que a mãe dele também sabia pelo menos um pouco do que poderia acontecer ali, mas acho que ele ainda tem esse poder de alterar, de mudar o que pode vir ainda. Você acha que ele vai embora? Que ele vai ouvir e vai embora ou ele vai ficar? Eu acho que ele vai ficar até encontrar a voz, e eu não sei, eu tenho pra mim que essa voz, ela não é alguém que existe ainda. Não fez muito sentido. Eu acho que ele ouve uma voz do além. Não sei, eu tive essa sensação, porque assim, gente, uma cidadezinha que, sei lá, 5 habitantes, a pessoa não aparece de jeito nenhum, ele anuncia na rádio e nada, então assim, não sei, eu tô levemente com essa, depois, ainda mais depois
que a gente descobre quem é o pai dele, eu acho que essa voz, ela não está mais entre nós, e por algum motivo ele ainda tá ouvindo ela. Pressentimentos. Mas eu posso estar viajando muito aí nessa história. Mas quanto à pergunta, eu acho que ele deu uma certa evoluída, porque eu vi um crescimento pequeno, mas eu vi um crescimento no personagem. Porque no fim, ele não queria muito ficar ali, ele só queria, sabe, se curar ali logo e ir embora. E ele acaba ali tendo aquele jogo com as mulheres para conseguir juntar um pouco mais de dinheiro, porque, né, ele sofreu muito até chegar ali, foi sem nada, absolutamente nada. Então eu acho que ele tá ali naquele. A gente parou naquele passo do crescimento do ápice do personagem. Eu sinto que a gente parou Uma virada de chave ali, né? Eu acho que o personagem ele evoluiu realmente um pouco, mas eu acho que ele tá no deixa a vida me levar, a vida leva eu também. Ele tá meio que aproveitando o que vier sem tantos objetivos, porque inicialmente o objetivo dele era muito específico, que era encontrar meu avô, minha avó e meu pai. Aí isso já quebrou logo de cara, então ele já não tinha mais objetivo. Aí a partir daí o objetivo dele era sobreviver. E as coisas foram tipo, de sobreviver pra beleza, isso aqui deu certo, vou ganhar dinheiro. E aí eu acho que ele foi criando um pouco de raiz na cidade, porque ele fez amizade, começou a interagir com as pessoas, começou a virar alguém que até então ele não era ninguém, assim, não tinha ninguém, amigos, nada, onde ele morava antes. Meio que ele começa também o livro como ninguém, né? Tipo um Zé mendigo, assim, vamos dizer, que um Zé ninguém, sujo, enfim. Não tem comida, não tem pra onde ir, não tem pra onde voltar, não tem dinheiro, enfim, então, tipo, ele vai se construindo sozinho. E aí eu acho que ele acaba criando essas raízes na cidade. E eu acho que ele vai ficar ali na cidade. Talvez ele saia, assim, pra não ser morto, porque eu também acho que é o prefeito que tá ameaçando ele. Mas acho que ele vai voltar. E eu acho que um dos plots da história vai ser quando o pai dele aparecer. Porque não se sabe nem se esse cara tá vivo ou morto. Sim. E se ele só fala que ele sumiu, né? Exato. Mais nada. Uma dica. Então eu acho que vai ser um ponto de virada de chave. Aí agora, o que vai ser do Samuel? Não sei. Essa voz, pra mim, é algo relevante, sim. Mas eu não sei se é um amor da vida ou se é uma voz do além. Eu cheguei até a pensar que talvez ele estivesse ouvindo a voz da mãe dele mesmo. Só que, pô, a mãe dele não falava outra língua. Então seria pouco provável. Mas é isso. Eu acho que ele tá evoluindo. Só que ao mesmo tempo ele não tem um objetivo muito claro. Então ele vai seguindo a maré. É isso. Eu observei também um crescimento, um desenvolvimento no personagem, assim como você falou, tipo, começa um Zé Ninguém e agora parece que tá se tornando alguém, inclusive a cidade considera ele alguém, uma pessoa muito importante, né? Todo mundo quer que ele seja padrinho, enfim. Porém, quanto ao personagem em si, tipo, o que ele vê dele mesmo, eu acho que teve bem pouco desenvolvimento, assim, bem pouca mudança. Eu sinto que ele ainda é aquela pessoa que quer matar o pai, que tá, sabe, com aquele sangue, quer voltar de onde ele veio, voltar para tudo, tipo, voltar a ser quem ele era. Claro que agora com algumas mudanças, eu acredito que isso vai se quebrar. A gente vai ver um desenvolvimento, ele vai ver no final do livro um Samuel completamente diferente do Samuel que a gente conheceu, mas até o ponto de agora eu não vejo muita mudança nele. Parece que ele ainda é aquela mesma pessoa, muito resoluta. Um pouco... Tipo, sabe aquela pessoa que não gosta de mudar de opinião, que é muito... Eu tô tentando caçar palavras, assim, tipo nossos pais, assim, mais ou menos, bem sabe? Cabeça dura, né? Cabeça dura. Rígida.
Então, que nunca não quer mudar, eu penso isso mesmo e assim vai ser, mas eu acredito que conforme o desenrolar da história isso vai se quebrando, né? E a gente vai realmente conhecer ele um outro Samuel, ele vai sair dessa história uma pessoa completamente, não completamente, mas de certa forma diferente do que a gente conheceu ele. Mas, como eu disse até o dado momento, eu acho que teve pouca mudança assim para ele. Para mim ele ainda é aquela pessoa, conheceu gente e tal, mas ainda tá vivendo no modo de sobrevivência, né? Tipo, que parece que sempre foram pobres e tal, e ainda tá nesse meio que nesse instinto, né? Não associa muito bem as coisas que estão acontecendo. Eu E queria falando um pouco. só acrescentar uma coisa que eu lembrei agora, Tatá, sobre a evolução do personagem. Não sei se você se lembra no momento que ele pede pra anunciar na rádio pra falar com a voz, com a mulher da voz, ele pede pra não mentir pra ela. E ele fala, com ela não vai ter mentiras. Então eu acho que isso já é uma coisa clara de que ele realmente tá evoluindo, né? Ele não... É isso que você falou, ele tá fazendo o que ele faz pra sobreviver, e só que não é o objetivo dele isso. Eu tenho essa impressão também, que ele tá no modo sobrevivência até agora. Parece que ele vai só reagindo a uma série de movimentos que ele não controla, né? O único momento que ele controlou foi do plano ali do casamento da Madeinusa com o médico. O restante parece que ele é só uma vítima das situações, né? Porque daí começa a chover mulher e ele começa a ficar desesperado, ele não gosta daquilo, né? Aquilo vai incomodando ele, assim. Aí agora. Mas as mulheres também foram muito malucas também, foi com o pé na porta. Arrancar pedaço, né, do santo, levar o cimento embora. Eu falei, gente, as mulheres estão loucas demais. Mas Então, aí eu fico com essa impressão, acho que ele realmente ainda está no modo sobrevivência. Não sei se vai ter uma virada, né, dessa posição, quando ele entender, por exemplo, sei lá, que ele tem poder ou alguma coisa assim. Já tem uma pequena quebrinha ali dele, porque eu senti que ele percebeu que ele não tá sozinho quando ele sofre ali o ataque, aí ele vai lá pra casa do coveiro, que ele meio que tipo olha em volta e vê que as pessoas estão ali, as pessoas estão ajudando ele. Já tem essa pequena quebra, né, de personalidade e percepção de mundo. Eu tô querendo esperar o melhor pra ele ainda. Eu também. Eu quero que ele fique bem. Eu passo pano pro Samuel até o último. Mesmo tudo que ele faz de errado, eu passo pano. Meu pano é azul. Passo pano também. E agora a pergunta clássica, né, da reunião antes do final do livro. O que vocês acham que vai acontecer até o final do livro, né? Como vai ser a conclusão desse livro? E a resposta, né, para as perguntas que a gente não tem resposta ainda, tipo, esse negócio da voz, da avó, do pai, da cabeça do santo, das meninas que querem casar, enfim. Eu acho, então, mantenho aí que eu acho que essa voz é um amor, né? Então, eu vou sonhar um pouco aqui, tá? Que eu quero que ele fique bem, que ele vai encontrar ela de algum modo, né? Ela vai aparecer e aí eles vão se casar e ter filhos, pequenos bruxinhos, que vão perpetuar isso da família. Eu acho que esse pai ainda aparece de algum modo, né? Porque a gente não sabe direito o que aconteceu ainda. Fiquei me perguntando, porque assim, por que se ele fugiu, por exemplo, por que ele não foi atrás do filho e da mulher? Ele podia ter ido atrás do Samuel, né? E ficado lá, se a ideia era só sair da cidade. Mas ele desapareceu por completo. Então, acho que tem mais mistério ainda nesse sumiço que vai ser descoberto, mas eu não faço ideia o que é. E eu acho que ele vai ficar na cidade. Tem para mim que ele fica lá. Bom, essa é minha suspeita. Eu acho que tem um mistério muito grande sobre o que tem dentro da casa da avó, que desde o começo do livro joga um pouco esse mistério, né, que o Samuel fala assim, tenho a impressão de que tinha alguém, alguma coisa assim, mas ela não me deixa entrar, os repórteres não conseguem entrar, passar mal na entrada, quando conseguem entrar dá tudo errado, então acho que tem um pouco esse mistério sobre o que realmente tem ali dentro. De alguma forma eu acredito que o pai dele tá ali,
É isso que eu ia que perguntar, será que é o pai dele que tá lá e ela protegeu esse filho até agora para ninguém achar e não fazer nada com ele? eu acredito que pode ser isso, mas eu acho que mesmo que não seja o pai dele, tem alguma coisa ali dentro que é um mistério, que para mim o livro brinca um pouco com isso, deixa a gente um pouco curioso. Para mim pode ser um plot, né, o que tem dentro ali da misteriosa casa da avó, pode ser um altar com umas velas, um animal morto, quem sabe, o jeito que ela é toda bruxa. Ou pode ser só o meticuloso metido lá dentro, escondido embaixo da saia da mãe. Mas eu acho sim que a gente vai descobrir o paradeiro do pai, mesmo que seja para falar que ele tá vivo, que ele tá morto, o que aconteceu. Eu acho que um pouco dele tá dentro ali da casa, explica porque também ele não apareceu, né? Não foi buscar a Mariinha, talvez porque a cidade toda tava odiando ele, então ele tinha que se enfiar ali e realmente nunca mais sair. Pode ser possível. A voz, eu não faço ideia, realmente prefiro acreditar que seja um amor, que ele tá ouvindo, ele escuta ela porque por esse amor mesmo, esse misticismo, um pouco de destino também. E é isso, assim, a conclusão do livro, que como que vai ser, eu realmente não tenho muito o que esperar, mas eu acho que ou ele não vai voltar lá para de onde, acho que é Juiz de Fora, né? Eu acho que ele não vai voltar para Juiz de Fora, para a vida que ele tinha antes. Acho que essa vida já passou, foi uma fase da vida dele que não vai se repetir. Não acho que ele volta para lá. Eu acho que ele vai encontrar essa voz, vai casar com ela, vai ser a mulher da vida dele. Talvez ali em Candeia ou em outra cidade, quem sabe no exterior. Verdade, porque ela fala outra língua, né? Vai que... Então. Bom, eu acho que essa história do pai, pra mim, vai ter duas possibilidades. Ou esse pai tá dentro da casa da avó, ou esse pai foi sequestrado, sei lá, tá com esse prefeito, com esses carrascos do prefeito aí que eu acho que o prefeito manda. E aí eu até pensei numa loucura, que pode ser que essa avó seja tipo uma filha do prefeito e aí o Samuel vai ficar com ela e vai consertar toda essa cagada de... O plot do plot. O plot do plot, quem sabe, né? Porque o prefeito tem dinheiro, a filha dele poderia facilmente morar no exterior ou saber falar outra língua. Porque ali em Candeia, a maioria das pessoas é pobre. Acho que só tem uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro lá, que é o português, né? E o prefeito não mora na cidade, né? Ele quase não aparece lá. Então a gente não sabe quem é a família dele também. Exatamente, só fala que ele tem um caso e que a mulher dele, tipo, é bajulada, assim, recebe tudo que quer pra não desconfiar que ela tá sendo corna. Mas, bom, eu acho que Samuel, eu espero que ele tenha um final mais feliz, sim. Não sei se através do casamento ou não. Mas eu acho que sim, eu acho que essa voz pode ser realmente um amor. Acho que faz sentido. Porque essa história não parece um tipo de história que vai ter um final muito trágico. Eu acho que as coisas vão se resolver. E aí, eu não sei o que vai acontecer com essa avó, mas estou ansiosa para saber. Você falou isso da voz de ser de outro país, não sei o que. Eu lembrei também do português, né? Que é uma história paralela, né? Que é o pai da Madenusa que veio, e aí ele não escuta também a mãe dela rezando e falando que tem alguma coisa, tipo, eu não devia ter feito isso, como se tivesse arrependida de algo. É verdade, tem esse mistério aí também, né, que a gente E não falou, né? Ele começou a contar português, mas daí parou, sim. E ela fala que se arrepende de ter feito alguma coisa, né? Alguma coisa com ele. Sim. Pode ser. Bom, até então eu achava que o fim não ia ser muito bom. Mas, como eu tinha comentado, como ele teve essa percepção de que agora ele tá fazendo parte de uma comunidade, eu tenho pra mim que ele não sai da cidade. Independente do que aconteça, como eu tinha dito, eu ainda acho que essa voz não é uma pessoa viva. Não sei se eu tô sabendo me expressar, mas acho que deu pra entender de alguma forma. E eu acho que a avó dele, né, sabe onde tá o pai, obviamente,
mas eu tenho pra mim que ele não tá lá. Mas que o segredo de onde ele tá dentro da casa. Por isso que ela não deixa nada chegar dentro da casa, que é pra ninguém descobrir onde ele tá. Mas, porque com certeza eu acho que esse prefeito alguma coisa tentou fazer, pelo menos. Né? Porque foi uma bagunça ali muito grande. Então, eu acho que no fim ele vai muito encontrar um amor que pode não ser um relacionamento, mas pode ser uma família que ele vai se encaixar de alguma forma e que dali ele não sai mais. Ah, tem um negócio também que eu queria comentar, tava já esquecendo, que sobre o prefeito, que eu não acredito que seja o prefeito que tá ameaçando ele de morte, porque parece que o Samuel chegou a essa conclusão muito fácil, o livro também deu a entender que chegou a essa conclusão fácil, e eu realmente acho que a autora vai querer surpreender a gente de alguma forma com esse mistério, né, sobre quem que tá ameaçando ali a vida do Samuel, fazendo ele ir embora, por isso que eu não acho que seja o prefeito, mas sim outra coisa que a gente vai descobrir. Vocês têm algum Será palpite? que é a avó? Acho que Nossa. Ela não. que fala, vai embora, não sei o quê, vai Aí acontecer seria um coisa. giro 180. Não sei. Eu fiquei meio desconfiada dessa avó também. Eu não Mas gosto dela. entendendo coisa. Eu não gosto dela, mas será que depois que eu descobrir o que tem dentro da casa dela, será que eu vou entender os motivos dela? Não sei. Não Vamos sabemos. Ou ela é muito vilã, ou ela é muito a heroína, sabe? Acho que não tem meio termo para essa avó. Sim, eu acho que não combina muito com a autora fazer ela assim tão ruim. Acho que a autora talvez esteja enganando a gente, fazendo ela passar por alguém ruim, mas na verdade, no final a gente. Ai, senhora. Como que é o nome dela? Nicéia. A senhora sempre teve razão, tá certíssimo o tempo todo. Eu vou pagar com briga de falar mal dela. Aquele vilão que a gente abraça. Mas tem vilão que a gente gosta, vai. Sim, eu acho que eu vou pagar Então, com a língua, mas por enquanto não gosto dela, não. Mas o prefeito, ele se beneficiou muito com essa tragédia, né? Porque ele conseguiu tirar todo o dinheiro da cidade, acabar com a cidade, ficar rico, desviar coisas, né? Então não me parece que ele tem interesse que a cidade prospere mesmo, entendeu? Isso que ficou na minha cabeça. Parece que ele realmente está incomodado, porque o Samuel também movimentou a cidade, né? Agora tudo aquilo que era plano deles inicial ali está acontecendo, né? Então tudo que eles planejaram lá atrás, de que eles começaram a abrir mesmo, padaria, barbearia, não sei o quê, tudo de Santo Antônio. E aí fechou tudo e agora está voltando tudo. Então, assim, eu acho que o prefeito está incomodado, sim. Ou não, ou sei lá, ele criou toda essa história para poder, enfim, ganhar mais dinheiro. Estou confusa. Eu não consigo ver uma outra pessoa que pensaria em fazer mal para ele, assim, porque não sei, deu a entender que o prefeito não está confortável com esses holofotes na cidade de novo. Mas ele não ia se beneficiar? Agora eu fiquei com essa dúvida, porque eu achei, ele não está confortável, mas, cara, quanto mais dinheiro a cidade gira, melhor para ele também, que pode embolsar mais dinheiro, entendeu? Mas aí fica mais difícil também, né? Com todo mundo olhando para a cidade. É que agora ele tá numa posição sensível. Ai, desculpa, Lê. Não, imagina. É que eu acho que também vieram os repórteres juntos e aí estão desmascarando ele. Mas eu acredito também que ele ganha junto com a cidade se popularizando. Tanto que fazer o santo foi ideia dele para fazer a cidade se movimentar mais, ter mais turismo, mais coisas, justamente para ele lavar mais dinheiro, eu acho. Para desviar a verba. Também. Muito pensamento, muitas portas abertas. Sim. Né? E vai que esse pai aí do Samuel não fez de propósito. O prefeito molhou a mãozinha dele e falou: sabota esse negócio aí, catou o dinheiro todo, ó, aí zarpou os dois, e ele foi embora. Não sei. A gente vai cair. Enfim, galera, é isso. Então. Muitas dúvidas, muitas perguntas, poucas respostas. Será que a gente vai ter todas as respostas até o final do livro? Não sabemos. Vai ver, é um plot só que une tudo. Vamos ver. Vou começar a ler agora. Eu tenho dúvida se eu começo a ler agora, se eu faço igual você fez, deixo pra ler depois, porque eu tô realmente... Mas é que agora é o fim. Agora pode ler. Agora acabou. Mas daí vai ter que esperar a reunião pra poder fofocar. Sim. Ou a gente fofoca a hora que a gente quiser.